Galera, na aula passada a gente conversou um pouco sobre testes de unidade, né? A gente detalhou um pouco mais a respeito disso e falamos um pouco de teste de integração. Mostrei para vocês de forma, imagino que clara, a diferença de granularidade entre eles, e a principal diferença, né, é que o teste de integração envolve um grão um pouco maior e ele já não usa mais estruturas temporárias como os mocks e exercita as dependências externas reais de um sistema, como uso de uma API REST, acesso ao banco e tudo mais. Bom, faltou então a gente ver aqui o maior de todos os grãos, que é exatamente os testes de sistema. Então, basicamente, quando a gente fala de teste de sistema, a gente está tentando simular o uso de um sistema por um usuário real, mas ainda dentro do ambiente da equipe de desenvolvimento. Um teste de sistema ainda não é um teste com usuário. Teste com usuário são os testes de aceitação, que a gente ainda vai ver. O teste do sistema é, digamos que, uma simulação mesmo do uso do sistema pelo usuário, mas feito pela equipe que desenvolve. Bom, então, esse é um teste também conhecido na literatura como teste ponta a ponta, né, ou end-to-end, dá no mesmo, fazendo aqui uma tradução literal. Naquela pirâmide que a gente viu aí desde o início da unidade, o teste sistema está no topo dessa pirâmide. Então, lembrando que nessa pirâmide, quanto mais alto, maior a granularidade, mais custoso, mais demorado e, consequentemente, uma menor quantidade de vezes isso é executado, estamos aqui no teste que vai exercitar tudo junto e misturado. Isso é feito pouquíssimas vezes porque é caro, demorado, mas testa um conjunto, testa o sistema inteiro por meio das suas interfaces externas. E quando a gente fala de interface externa, a gente está falando aqui de interface de usuário mesmo, tá, gente? Aqui, de fato, a gente testa inclusive as telas do sistema. O grande objetivo aqui de teste de sistema é verificar se o sistema, então, atende aos seus requisitos e se ele é confiável. Então, aqui, de fato, a gente chega lá a requisitos, né, funcionais e também requisitos não funcionais, como a gente vai ver aqui embaixo. Nesse tipo de teste, isso é exercitado. Normalmente, eles são testes de caixa preta, porque o foco aqui é mostrar que o sistema funciona adequadamente. Não importa, nesse momento, como que está a estrutura do software por dentro. Então, não é um teste estrutural, é um teste funcional mesmo, um teste de caixa preta. E lembra dos casos de uso expandido, que a gente já viu como é que é? Lá na unidade de requisitos a gente estudou um pouco sobre isso. Aqueles casos de uso expandido, que tinham lá os seus N cenários, o caminho feliz, fluxo alternativo, os seus vários fluxos variantes, tratamentos de exceção, aqueles cenários são usados aqui como fonte para projetar esses testes, exatamente porque a gente vai simular o uso dele. O uso do sistema se dá por meio daqueles cenários. É exatamente para essa finalidade que eles existiam. Então a gente conclui aqui o seguinte, para a gente ir encaixando aquelas peças. Se lá no início, eventualmente, você tiver feito uma expansão de caso de uso mal feita, pode ser que agora, na hora que você for projetar o seu teste de sistema, você vai testar o sistema de forma incorreta. Então, uma coisa acaba tendo um efeito negativo em outra. Você poderia deixar um comportamento errado escapar porque tinha produzido um artefato anteriormente de maneira incorreta. É aquelas gangorras que vão ficando cada vez mais tortas. Isso poderia acontecer se já tivesse um pouco torta antes. Olha que interessante, pessoal. O teste de sistema, ele é bem recomendável de ser feito por uma equipe separada. Ou seja, a equipe com o analista, projetista, desenvolvedor, testador, XYZ, desenvolveu o sistema, ou aquela parte do sistema. Quem vai fazer um teste de sistema, ou seja, o teste que integra tudo e usa inclusive as interfaces de fora daquele pedaço, o ideal é que não seja exatamente quem fez, porque esse tipo de teste de caixa preta, ele pode expor situações ou gerar críticas a um sistema que poderia gerar desconforto na equipe que realizou o desenvolvimento. E a não aceitação daquele cenário por parte de quem fez poderia comprometer a qualidade. Então o programador, ele tende, não é? O projetista, ele tende, quando o sistema está nesse nível, a ter um certo apego emocional com o que ele fez. E dependendo da crítica que for recebida, ela pode não ser muito bem aceita e, consequentemente, não corrigida, porque a pessoa não vai admitir que aquilo é uma realidade.
quem está de fora do desenvolvimento e vai fazer esse tipo de teste não vai ter esse apego emocional. Então, o resultado do teste não vai ser comprometido por fatores humanos, digamos assim. Então, é por esse motivo que o teste nesse nível, que é um teste, pode ser automático, mas é mais comum que esse tipo de teste seja manual, é legal ser uma equipe diferente. Bom, então, o objetivo é mostrar que o sistema funciona adequadamente. E para mostrar que ele funciona adequadamente, a gente vai ter que validar o que o sistema faz, ou seja, as funcionalidades dele, requisitos funcionais, e alguns requisitos não funcionais também. Por exemplo, o desempenho, o sistema é rápido o suficiente, ele é seguro o suficiente, as informações geradas por ele são confiáveis, têm uma precisão adequada. Enfim, no uso normal do sistema, ele funciona sobre esses aspectos? É exatamente isso que esse teste quer verificar. E, para isso, o resultado desse teste pode ser o aceite da equipe para mostrar o sistema para o usuário. Uma vez que o sistema passa num teste de sistema, ele está pronto para ser mostrado para o usuário poder interagir com aquilo e dar a opinião dele, que é o teste de aceitação que a gente vai ver daqui a pouco. Então, parte dos testes de sistema pode envolver aqui teste de propriedades emergentes. Eu falei sobre isso na aula passada para vocês, que são situações que isoladamente não funcionavam, mas quando a gente coloca tudo para funcionar em conjunto, pode acontecer um problema. Então, a gente está querendo ver aqui como são essas propriedades emergentes, se elas acontecem ou não. A gente começa a ver isso no teste de integração, acaba aqui, e coisas desse aspecto que a gente verifica são, por exemplo, o desempenho e confiabilidade. Uma possibilidade que a gente teria aqui, num teste de sistemas, vamos considerar que a gente já está verificando a interface de usuário também, coisa que num teste de integração a gente não fazia. A gente pode testar aqui, então, se uma propriedade emergente existente seria uma falha de segurança onde um formulário de entrada de dados aceitasse um SQL injection. Para quem nunca ouviu falar, SQL injection é uma falha de segurança que um sistema pode ter, onde você, ao digitar códigos SQL em um formulário, você poderia casar aquela string SQL que você digitou com uma string SQL que já existia por baixo dos panos ali no back-end, e por conta disso você poderia expor informações internas do banco de dados. É uma falha de segurança de um sistema. Lá em banco de dados, vocês já devem ter visto o subquery, não viram? Você pode fazer um select que o resultado dele entra como parâmetro para um outro select. Então imagina que você tem um campo no formulário que um valor que você digitar ali, vamos supor, 1, 2, 3, ele iria entrar, por exemplo, numa busca para ver se aquele valor digitado é igual a um valor retornado por uma outra busca. Agora imagina que se no formulário, ao invés de você digitar o valor cru, você digitar um tensa SQL mesmo. Se você não tiver medidas de segurança ali no back-end, pode ser que aquela string que vai para dentro do back-end seja, na verdade, uma query de uma outra query. E aí aquilo poderia expor um problema para alguém. Isso é um comportamento emergente, né? É um teste de confiabilidade do sistema que a gente faria só nesse nível. Até que é agora que a gente tem interface para fazer esse tipo de coisa. O que mais que a gente poderia ver aqui, que teste de sistema faz? Teste de desempenho. Esse teste de desempenho pode ser tanto de velocidade quanto teste de carga. Por exemplo, aqui eu estou falando mais no aspecto de carga. Geralmente, né, durante testes de sistemas, a gente deve planejar uma série de testes onde a carga de uso do sistema ela vai sendo aumentada constantemente até que o desempenho do sistema se torne inaceitável. Todo sistema tem uma limitação de uso. PVANet, por exemplo, aceita aí 2 usuários simultâneos. Tô brincando, não é tão pouco, né? Mas não são tantos também. A gente viu que o PVANet teve problemas aí no início do ensino remoto, exatamente porque ele chegou num determinado nível de carga que ele não suportava mais do que aquilo. Infelizmente, esse tipo de teste não foi conduzido com ele antes, para saber se a carga que ele iria ser exposto, se ele dava conta de resolver. E aí o que acontece? Quando o PVANet cai, porque todo sistema vai ter um limite mesmo, mas o ideal é que quando ele atinja o seu limite, ele não pode comprometer nada no sistema, ele não pode corromper dado, ele não pode apagar informação, distorcer, expor alguma coisa de segurança, ele não pode deixar de funcionar também para todo mundo.
O PVANet, por exemplo, quando ele atinge o seu limite, ele cai, ninguém mais usa. Um bom exemplo aqui para vocês de um sistema que lidou bem com isso foi o sistema de venda de ingressos do Rock in Rio em 2017. Diferentemente do que acontece no Black Friday, que às vezes a gente entra numa loja na hora ali que deu meia-noite e fica tudo travado, ninguém consegue comprar, dá um problema danado. O que o Rock in Rio fez? Ele já sabia que ele ia ser exposto, o sistema ia ser exposto a um número gigantesco de pessoas simultaneamente. Então ele partia do pressuposto que, olha, eu tenho um limite, eu sei qual que é o meu limite, eu nunca vou atingir ele simultaneamente, para eu conseguir, dentro daquele limite de usuário, atender a todo mundo. É isso que ele tentava fazer. E aí, para ele fazer isso, ele tinha controles para rejeitar operações após esse certo limite. Então, por exemplo, quando você entrava no site do Rock in Rio, o servidor, né, o back-end dele, tinha um controle de usuários simultâneos. Se o número de usuários simultâneos já estivesse no limite ou próximo do limite, e esse limite foi identificado nos testes, ele te colocava numa fila de espera. Você não entrava para comprar ingresso, você ficava lá esperando. Tinha uma mensagem lá motivacional para você saber que não estava travado, né, que em algum momento você ia ser atendido, e funcionava. A partir de um determinado momento, o número de usuários saía, quem estava na fila, por prioridade, entrava. Na hora que você entrava, para também ele não travar quem estava esperando na fila, né? Vamos supor que eu entrei no site, deixei ele aberto lá e ficou lá infinitamente e quem está esperando não entrava. Ele tinha um contador de tempo. Todo mundo que conseguia começar a entrar para usar o sistema podia ficar dentro dele, vamos supor, por no máximo 5 minutos. E ele funcionava bem quando você estava usando. Não ficava lento, não. Se dentro daqueles 5 minutos você não terminasse de comprar o seu ingresso, porque você foi sonso e tal, sai do sistema e dá lugar para outro e volta para a fila. O sistema funcionou absolutamente bem. Ele atendia todo mundo seguindo essas regras. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Porque provavelmente quando foi feito os testes de sistema, a carga foi ampliada constantemente até que se percebeu que o sistema, ó, daqui para frente, ele não funciona mais. Então vamos supor que era, sei lá, 20 mil usuários simultaneamente. Sei lá, vamos supor que seja esse número. Foi feito um controlador dentro do back-end que rejeitava requisições após esse número. E aí, aqueles 20 mil eram atendidos perfeitamente. Diferente do PVANet. Vamos supor que o limite do PVANet seja 1.000 simultaneamente. Quando dá lá 1.001, ele aceita, só que aí ele cai e ninguém usa. Tá vendo como isso é um problema para o sistema? Então, um teste de sistema poderia perfeitamente evidenciar esse tipo de situação, que é um comportamento emergente, e, enfim, evitar que isso prejudique os usuários no uso convencional. Bom, eu vou mostrar para vocês brevemente uma ferramenta que pode ser usada para automatizar testes de sistema, embora boa parte dos testes de sistema são feitos manualmente mesmo. Então, essa é uma ferramenta que se chama Selenium, né? Selenium. É um plugin para navegadores. O único navegador que eu tenho certeza que é compatível com esse plugin é o Firefox. Mas confesso que tem um bom tempo que eu não uso essa ferramenta em um projeto real. Então pode ser que ela já seja compatível com outros navegadores e eu, enfim, não estou sabendo. Mas para o Firefox eu garanto para vocês que ela funciona. Olha o que está sendo feito aqui. Ela tem também a sua biblioteca, que você pode implementar cenários de uso em Java. E esse cenário aqui está ilustrando a seguinte situação. Isso é um teste de sistema realizado no Google. Poderia ser feito em qualquer sistema web. O Selenium é feito para testar sistemas web a partir das suas interfaces de uso. Aqui, ó, olha o que está sendo feito, pessoal. Vamos nos ater mais aos comentários, porque esse é um tipo de código mais frágil, com poucas modificações do sistema ele quebra, então não vou me ater tanto a detalhes de implementação, vou me ater às ideias. Depois, quem tiver curiosidade pode pesquisar um pouco mais sobre a ferramenta. Ó, dentro desse teste, ele está criando um driver que vai simular um navegador de internet, até porque o sistema que está sendo testado é um sistema web. Perfeito? Por meio desse driver, eu estou configurando a minha fixture aqui ainda. Eu estou navegando até o Google, que é o sistema que eu quero testar. Perfeito? O Google, quando a gente entra no Google, www.google.com, o Google não tem lá um campo de busca para a gente digitar uma string que a gente quer pesquisar, alguma palavra-chave? Se a gente for olhar por baixo dos panos, no HTML que desenha aquele formulário que tem o campo de busca, o name
do campo de edição de texto daquela busca do Google tem o nome Q de query mesmo. Então, basicamente, o que eu estou simulando aqui é o seguinte: a obtenção do valor que foi digitado no campo de busca do Google. Eu estou trazendo isso, eu estou trazendo esse campo lá do HTML para dentro do meu ambiente de teste, a minha feature. Aí, nesse elemento, que é o meu campo de busca, eu estou simulando via teste que o usuário digitou a palavra software. Eu, então, estou fazendo a busca pela palavra software no Google. E aí, eu submeti. Na hora que eu chamei o método submit, é o equivalente ao usuário ter apertado o Enter lá, usando o Google. Perfeito? Aí o Google, naturalmente, vai fazer a busca e vai te apresentar uma página com todos os resultados. Não é assim que o Google se comporta? Então, agora, o meu teste, ele, uma vez que ele submeteu a busca para o Google, ele está dando um timeout, estabelecendo um timeout de 8 segundos, então ele espera 8 segundos para o Google fazer essa busca, retornar os resultados, e uma vez que o Google retorna esses resultados, eu estou obtendo esses resultados aqui, ó, através do meu Drive. O Drive não é o meu navegador, que eu instanciei aqui em cima, nesse objeto WebDriver, não é o meu navegador. Então eu estou obtendo aqui o getTitle e estou mostrando isso em terminal. Basicamente, o que esse cara está fazendo é mostrar para mim no console do Java o título de todas as páginas web que o Google encontrou para a busca software. Se eu quisesse fazer alguma comparação e tal, embora teste de sistema não é muito dessa pegada de assert, de testar se o valor esperado era igual ao valor de saída. Ele testa mais a funcionalidade. O que ele testou aqui? Olha, eu entrei com uma palavra lá naquele formulário, ela me retornou resultados de uma certa maneira? Sim, então passou no teste, eu testei a funcionalidade. E aqui ele fechou o navegador. Então, de uma maneira geral, ó, como eu estou falando aqui para vocês, o Selenium, ele é um robô que entra em páginas web e consegue preencher campos, clicar em botões, testar respostas, rolar. Basicamente, é um plugin que consegue simular o comportamento de uso de um usuário real, interação com o sistema. E aí, por meio dos resultados, a gente consegue saber se isso foi o que a gente estava esperando ou não. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre essa ferramenta, saibam que dá, então, para automatizar teste de sistema, mas esses são testes muito frágeis. Por que eles são frágeis? Vamos supor que o programador lá do Google muda o name lá no HTML do campo de busca de Q para query. Beleza, esse teste meu aqui não serve para mais nada, porque aquele campo Q não existe mais no www.google.com. Como o front-end muda com uma frequência muito maior do que o back-end, então esse tipo de teste a gente fala que ele é mais frágil, porque se a interface do usuário mudar, o teste quebra. E existem vários outros tipos de teste, pessoal. Esse aqui eu já falei para vocês também, que é o teste de regressão. Teste de regressão, desde que a gente começa a fazer teste unitário, a gente está fazendo teste de regressão. Sempre que a gente cria um teste novo e coloca lá na nossa suíte de testes, na hora que a gente está rodando a suíte de testes, a gente está rodando teste de regressão. Porque basicamente você quer confirmar se aquela nova versão do sistema continua funcionando quando submetida nos testes que anteriormente ela passava, além de passar nos novos testes que você está expondo ela. Isso é o teste de regressão. Regressão para saber se o sistema não está regredindo. Ele está evoluindo, ganhando funcionalidades, passando nos testes. Se em algum momento um teste que passava falha, é porque o sistema regrediu. Essa é a lógica desse nome. E aí a gente vai verificar isso sempre que modificar o sistema, expor ele a todos aos testes que foram feitos anteriormente. Então, esses são testes automatizados, e sempre que você usa teste unitário automatizado e teste de integração automatizado, você está facilitando a sua vida para realizar teste de regressão. Não chega a ser um tipo de teste diferente. Digamos que é o momento ou a maneira como você executa a sua suíte de testes que você veio construindo até então. Teste de aceitação, sim, esse cara já é um tipo de teste que eu posso considerar que é diferente de todos que eu expliquei para vocês até agora. Porque esse teste é o primeiro entre todos que a gente viu
que é realizado pelo cliente. Então, esse teste, ele sim, é totalmente manual, ele não é automatizado. Aqui, basicamente, o seu sistema, que já foi previamente testado, do ponto de vista de unidade, integração, sistema, agora você vai pôr ele na mão do usuário, falar, cara, usa isso. E aí, está de acordo com o que você queria? Então, o que a gente estava fazendo antes do teste de aceitação era verificação do sistema. Agora, quando a gente vai fazer teste de aceitação, a gente está fazendo validação. Eu imagino que vocês se lembrem da diferença entre verificação e validação. Quando a gente fala que está fazendo verificação, a gente está confirmando se o sistema que está sendo feito está de acordo com a maneira como ele foi especificado. Ou seja, se ele atende aos requisitos, se ele segue o projeto. Isso é verificação. Quando a gente faz validação, a gente está querendo saber se o sistema faz o que ele tinha que fazer, se é o sistema correto do ponto de vista do usuário. Você pode ter especificado o sistema incorretamente e seguido adequadamente a especificação. Aí você passa na verificação, mas não passa na validação. Então, normalmente, esse tipo de teste, pessoal, envolve um grupo restrito de usuários finais do sistema, até porque se não fosse um grupo restrito, não era teste, você estava implantando o sistema, colocando para todo mundo usar. Então, um número reduzido de usuários vai ter acesso a esse sistema antes de todos os outros, e ele vai te ajudar a ver o que está certo e o que não está. E esse tipo de teste, ele é conduzido, ou seja, não é simplesmente também você colocar o sistema na mão do usuário e deixar ele solto ali, usa do jeito que você quiser. Não é assim, não. Normalmente, a equipe que desenvolveu, ou a equipe que vai conduzir o teste, ela prepara cenários de uso do sistema e pede para o usuário tentar exercitar aquele cenário. Por exemplo, por favor, tente cadastrar um livro nesse sistema usando tais e tais valores. Aí o usuário vai lá e tenta cadastrar. Agora, tenta pegar um livro de engenharia de software emprestado. Tá vendo que são cenários especificados? A equipe conduz o usuário durante esses testes. E essa condução, ela é feita baseada nos casos de uso expandido também. Da mesma forma que a gente usou o cenário de caso de uso expandido para projetar os testes de sistema, a gente usa para projetar os testes de aceitação. Basicamente, um teste de aceitação é um teste de sistema feito por um usuário. É basicamente isso. Não tem tanta diferença. E aí ele vai ser manual. O teste de sistema ele pode ser automático. Bom, então, com esse teste formal conduzido, a gente vai determinar se o sistema satisfaz ou não os seus critérios de aceitação, e isso vai permitir ao cliente determinar se ele aceita ou não o sistema. Ele é feito após os testes de sistema, que eu falei agora há pouco, e ele é um teste de caixa preta. Para o usuário, pouco faz diferença da estrutura interna. Ele quer saber o que o sistema faz. Teste caixa preta é um teste funcional. Só que aqui eu deixo uma pergunta interessante para vocês, é onde muita gente erra quando vai fazer teste de aceitação. Qual tipo de usuário tem que participar do teste de aceitação? Já que não são todos, já que é um grupo restrito, que tipo de usuário você vai convidar para participar desse tipo de teste? Você vai convidar o estagiário? De quem está te contratando? Eu sempre brinco com o estagiário. Coitado do estagiário. Tem muito estagiário que é mais competente do que o funcionário contratado lá da empresa. Mas, de maneira geral, o estagiário tende a ser um profissional mais inexperiente, que não conhece tanto ainda a regra de negócio daquele sistema que foi desenvolvido para ele usar, quanto, por exemplo, um gerente ou outra pessoa lá que representa o seu cliente. Então, se você escolher usuários inexperientes, que não conhecem tanto da regra de negócio para validar um sistema, num teste de aceitação, você pode estar comprometendo a qualidade do seu teste. Porque uma pessoa inexperiente pode achar que está tudo bem, por desconhecimento, e aí o mais experiente vai usar e falar, não, isso aqui tem um monte de deficiência, não nos atende por conta disso, disso, daquilo. Então, quanto mais restrito o grupo do teste de aceitação, mais experiência as pessoas desse grupo deveriam ter, para você ter uma opinião mais confiável para validar esse sistema. Essa validação do software feita pelo cliente, pelo usuário ou por uma terceira parte, como eu já falei, ela usa aqui cenários especificados ou cenários reais, que normalmente vêm dos casos de uso expandido.
E uma vez que o usuário consegue exercitar aqueles cenários dos casos de uso, ele pode estar de acordo com aquele sistema, e se ele estiver de acordo, o sistema vai entrar em produção, ou seja, o sistema vai ser implantado. Se o sistema vai ser implantado, naturalmente isso pode significar recebimento do pagamento do sistema por parte de quem fez. Só lembrando uma questão aqui, pessoal, porque às vezes pode confundir quando a gente chega nesse nível de granularidade. Vamos lembrar que quando a gente faz o teste de sistema, você não precisa de necessariamente ter o sistema inteiro pronto. Isso não é um tipo de teste que só vai ser aplicado no modelo cascata. Lembra que o modelo cascata era aquele modelo que você primeiro analisava o sistema inteiro, depois você projetava ele inteiro, depois você programava ele inteiro e depois você testava ele inteiro. Mas a gente viu também o modelo iterativo incremental, que são dos métodos ágeis, onde você pega o sistema, que é aquele problemão, quebra ele em probleminhas, prioriza esses pequenos problemas e, por parte do mais prioritário, você começa a analisar aquele pedacinho todo, projetar ele todo, programar ele todo, testar ele todo. Na hora que eu estou falando de testar ele todo, você está fazendo todos os testes unitários de integração e de sistema daquele pedaço. E aquele pedaço do sistema pode ser validado pelo usuário e já entrar em uso, mesmo que o sistema inteiro não esteja pronto. Se a gente estiver usando, por exemplo, técnicas de DevOps como implantação contínua, sempre que um pedaço de sistema está pronto e validado, ele pode entrar em uso. Essa é uma forma, por exemplo, de, vamos supor, a cada 15 dias, o usuário tem uma versão nova do sistema para ele usar, cada vez mais rica, até que o sistema esteja completo. Então, só para desmistificar e não passar a impressão que o teste de aceitação ou o teste de sistema é feito só quando o sistema inteiro está pronto. Não necessariamente. Ele pode ser feito quando uma parte do sistema está completamente pronta. Ok? Só para lembrar que o tipo do processo de desenvolvimento que a gente usa vai influenciar em como a gente está aplicando esses testes aqui. Um cenário interessante também é quando, por exemplo, o teste de aceitação não passa. Ou seja, o seu usuário não concorda com o sistema ou com a parte do sistema da maneira como ela está. Então, a gente vai precisar de pequenos ajustes. Ele pode ter achado a interface confusa, pode ter dado uma mensagem de erro que não era muito intuitiva para quem está usando, a precisão do valor apresentado na interface pode não ter sido legal, enfim, por algum motivo o teste de aceitação pode ter falhado. Só que ainda assim, pode acontecer de, mesmo o usuário não estando plenamente satisfeito com o sistema por ele ter falhado no teste de aceitação, ele te dá um aceite parcial. O aceite parcial é o seguinte, ele concorda de que o sistema, mesmo não estando de acordo com o que ele precisa fazer exatamente, ele concorda em já usar o sistema daquela forma, porque os gastos da não implantação são superados pelos benefícios do lucro. Ou seja, o usuário pode ganhar mais usando aquele sistema que está meio capenga ainda, do que, de repente, em não usar nada daquilo. Isso é comum. E aí isso poderia rolar algum tipo de acordo, onde ele não te pagaria aquela parte por completo, mas só uma parte dela. Enfim, isso aqui depende do contrato também de trabalho que foi estabelecido. É bem comum, por exemplo, que os pagamentos sejam feitos de forma parcelada a cada entrega. Até porque software é um tipo de produto caro, especialmente se for um produto feito sob medida, um software customizável. Então, para o cara não ter que te pagar tudo no início e você ferrar com ele, porque ele vai demorar muito para ver tudo pronto e já te pagou tudo. E também para ele não te pagar tudo no final e a sua equipe ficar trabalhando de graça, digamos assim, por muito tempo até ver a cor do dinheiro, normalmente ser parcelado. E aí, essas questões poderiam funcionar assim. Enfim, teste de aceitação pode testar a funcionalidade, configuração do sistema, como que ele se recupera as falhas que podem ser apresentadas, como o caso do Rock in Rio que eu citei, questões de segurança, desempenho, tudo isso pode ser testado junto com o usuário. E provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dos famigerados teste alfa e teste beta. Teste alfa e teste beta são testes de aceitação, todos os dois. O que muda aqui, normalmente, é o escopo de aplicação do teste de aceitação. Ambos
possuem usuários reais, cliente, usando o sistema e validando ele. Quando a gente fala de teste alfa, normalmente esse teste envolve um número bastante reduzido de usuários, e esses usuários, eles testam o sistema em um ambiente sintético, ou seja, ele não vai testar o sistema no computador dele, no smartphone dele. Ele vai testar isso dentro do laboratório de desenvolvimento daquele software, junto com a equipe que fez, usando as máquinas lá daquela equipe. Isso é muito comum nos métodos ágeis, onde os usuários, eles fazem parte do processo o tempo inteiro. Então, o teste alfa é feito quase que a cada 15 dias, quando a frequência ainda não é maior. O teste beta, ele pode ser feito uma vez que o sistema já passou por um teste alfa, ou não. É muito comum da gente ter teste beta em pacote comercial, ou famigerado sistema de prateleira, que a gente costuma dizer. O que é um sistema de prateleira? Tipo o pacote Office. O pacote Office é um sistema que não foi feito especificamente para advogados, não foi feito especificamente para engenheiros, para programadores. É um sistema que é para ser usado por todo mundo. Concorda comigo? Então, quem que é o tipo de usuário ideal para o pacote Office? Todo mundo. Então, um teste beta, ele normalmente faz o seguinte: antes de uma versão do sistema entrar em produção para todos os usuários usarem, você disponibiliza aquela versão para um grupo restrito de usuários. Normalmente um grupo um pouco maior do que um teste alfa faz, mas, enfim, não é todo mundo que está usando ainda. E o interessante é que esse sistema ele vai ser usado, sim, em ambiente real. Então o usuário vai instalar esse sistema no computador dele de verdade, no smartphone dele, não é lá no ambiente sintético. Ele não vai usar cenários especificados pela equipe. Ele vai usar o sistema do jeito que ele quer. E isso é muito interessante para identificar problemas de interação entre o software e características do ambiente de uso. Eu vou dar exemplo para vocês envolvendo programação para dispositivos móveis, que é uma das áreas que eu desenvolvo software com mais frequência atualmente. Naturalmente, faço mais teste para esse tipo de ambiente. Lá na Google Play ou na App Store, ambas já tem recurso pronto para você fazer teste beta. Então vamos supor que eu subi um aplicativo para uma loja dessa, mas não quero que aquela versão seja disponível para todo mundo que acessar aquela loja naquele momento. Quero disponibilizar para um grupo restrito. Tem como eu cadastrar, lá na Google Play, por exemplo, uma lista de Gmails associados a contas da Play Store. Então todo mundo que tem Android usa o seu Gmail para acessar a Play Store e baixar aplicativo, não é? Então, eu poderia pegar uma lista de Gmails, colocar num grupo que eu estabeleço como teste beta, e para aquela versão do aplicativo que eu subi, eu associo aquela versão àquela lista de e-mails. Então, você que tem um e-mail daquela lista, se você entrar lá na Google Play e pesquisar aquele app, você acha ele normalmente. Baixa, instala no seu celular e usa. Se você não tem um e-mail naquela lista, é como se o aplicativo ou aquela versão não existisse. Qual que é a vantagem disso? Poxa, o smartphone do Lucas é, às vezes, um Samsung que está rodando o Android 6.0 e ele tem uma tela de 5 polegadas. Aí, o Android da Manuela é um Motorola que tem o Android 10 e tem uma tela de 7 polegadas. Aí, o Android da Sara vai ser o quê? Vai ser um Android 9, para ficar ali no meio do caminho, Sara. Ele tem... É um Android puro. Um Android 9, uma tela com uma resolução diferente. Enfim, estão conseguindo ver que são aparelhos com versões de sistema operacional distintos, com tamanhos de tela distintos, com processadores diferentes, quantidade de memória RAM diferente. Às vezes, aquele aplicativo vai funcionar bem no smartphone da Sara, mas não vai funcionar no da Manuela e no do Lucas. Aquela outra versão vai funcionar no do Lucas, mas não vai funcionar no da Manuela, e por aí vai. No ambiente sintético de testes, é muito difícil, para não dizer praticamente impossível, que a gente simule todas as possíveis combinações de software e hardware. A gente só vai conseguir identificar determinados erros quando o usuário começa a usar isso. E para isso não gerar um problema caótico que impacta um grande número de pessoas, você pode expor aquele sistema a um grupo reduzido. Quando você vê que mesmo naquele grupo reduzido está funcionando bem para grande parte, você vai ampliando esse grupo até que está todo mundo usando. Isso é um teste beta.
é uma forma de gerenciar riscos na implantação de uma nova versão do sistema. Para dizer uma curiosidade aqui para vocês, ó, o Cidadão Viçosa é um aplicativo que a gente desenvolveu no laboratório de desenvolvimento para dispositivos móveis, né, no Lab D2M, se eu não me engano, em 2014. Acho que foi em 2014. Foi o primeiro aplicativo que a gente fez no laboratório. E esse aplicativo ele foi assim muito testado dentro do ambiente sintético que a gente tinha disponibilidade. Emuladores, tablets, smartphones que a equipe que estava desenvolvendo possuía. E ele estava muito confiável dentro desse ambiente. Quando a gente colocou ele em teste beta, o primeiro usuário do nosso teste beta deu crash no aplicativo. O primeiro usuário. Coincidentemente, esse era um usuário que tinha, na época, um Samsung da série Galaxy S, que é sempre a série top da Samsung, era o Galaxy S mais novo do momento, agora eu não me lembro qual era em 2014, tinha um Android mais novo, tinha muita memória RAM, o aparelho era uma bala. Basicamente, devido a questões que envolvem o ciclo de vida dos aplicativos, a gente tentava acessar determinado recurso dentro de um dos métodos do ciclo de vida, mas o aparelho do cara era tão rápido que ele tentava acessar esse recurso antes de que o objeto que era usado para chamar um método já tivesse sido alocado. Então dava um null pointer exception. Em outros aparelhos mais lentos isso não acontecia, porque devido à concorrência, é um caso aí de teste não determinístico, inclusive. Um caso de um teste flake, que eu já tinha até falado agora há pouco. Devido à concorrência, em algum sistema, na hora que eu chamava aquele método, o objeto que era usado para chamar o método estava nulo, em outros não. Enfim, a gente só viu isso no teste beta. Se a gente tivesse liberado esse sistema para todo mundo de uma vez só, provavelmente ia dar crash para um grande número de usuários e seria muito mais caótico. Então, só para vocês terem uma noção como que isso é muito útil. Basicamente, não se coloca um aplicativo em produção hoje, uma versão de um aplicativo em produção, sem fazer um teste beta antes. Isso é falta de juízo. Outro tipo de teste que a gente pode fazer, e ele normalmente é feito conjuntamente com os testes de aceitação, ou seja, junto com os testes alfa, junto com os testes beta, são os testes de usabilidade. Um teste de usabilidade tem o objetivo, né, a finalidade de avaliar a eficiência da navegabilidade de um sistema em uso real. Ou seja, o meu usuário está achando aquele sistema fácil de usar? O meu usuário está achando aquele sistema difícil de usar? Que tipo de erro o meu usuário comete quando ele está usando o meu sistema porque ele está se confundindo com a interface? Esse tipo de resposta que esse tipo de teste procura responder, para melhorar a usabilidade do sistema. E para fazer esse tipo de coisa, a gente pode usar, por exemplo, ferramentas como o eye tracking, ou rastreador de olhos, se a gente fosse fazer uma tradução literal. Aqui eu estou ilustrando para vocês um cenário de eye tracking, que é muito interessante. São testes caros, por isso que nem sempre a gente pode fazer, porque às vezes a equipe que está desenvolvendo o software nem tem a disponibilidade desse tipo de equipamento. Mas olha só o que está acontecendo. Aqui eu tenho um aplicativo móvel, né, um dispositivo móvel, que vai rodar um aplicativo que eu quero testar a usabilidade dele. Ok? Tem uma câmera que está aqui apontada para esse aplicativo, para esse dispositivo, que está filmando tudo que o usuário está fazendo. E essa imagem está aparecendo aqui para mim, ó, em tempo real, no monitor que é acessado pelos pesquisadores, né, pelos desenvolvedores. E aqui é o usuário que está testando a ferramenta. Além disso, não sei se vocês estão vendo que tem uma espécie de um arco na cabeça dessa pessoa, e na frente, embora não esteja mostrando, no óculos que essa pessoa está usando, tem um rastreador de olhos, onde basicamente ele consegue filmar mostrando para que direção o olho daquela pessoa está apontando naquele momento. Então você sabe não apenas o que a pessoa está vendo, mas para que parte daquilo ela está olhando. Perfeito? Se ela tivesse cometido um erro durante o uso, você conseguiria, por exemplo, olha, na hora que ela estava olhando para aquela parte tal da tela e tentou fazer tal função, ela se confundiu e falhou. Talvez o posicionamento daquele componente naquela parte da tela não é uma boa ideia, confundiu 80% dos usuários. Vamos supor que a gente poderia chegar nessa conclusão por meio desse tipo de ferramenta. Estão conseguindo entender o objetivo disso?
tem como você trabalhar de forma quantitativa mesmo, não só qualitativa. E aí você modificaria a interface. No Google Classroom, eu coloquei um vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, mostrando um eye tracking funcionando. Vocês vão ver que interessante que é isso. Ó, vocês vão observar que essa mulher, ela tá com um óculos, esse óculos tem uma câmera e ele está fazendo especificamente o eye tracking. We get bombarded by thousands of messages every day. We live in a world of information overflow, and attention has become a commodity. The eyes are our most developed sense. And by understanding where people place their attention, you can start to understand how they perceive the world around them. Studying eye movements give you an understanding of how a person focuses their gaze, what they're paying attention on, and what influences their decision making. Ó, então ele está falando aqui que esse tipo de ferramenta, estou falando de forma resumida, ele consegue ver para onde que as pessoas estão prestando atenção, como que isso influencia na tomada de decisão delas. Eye tracking will be able to give you insight. Ah lá, esse círculo que vocês estão vendo é para onde o olho da pessoa está olhando. We want to provide our researchers with a means of capturing natural behavior, at the same time giving them data that is trustworthy and reliable. There's hundreds of different research questions that eye tracking can answer. If you're interested in improving your user experience on your product and on your websites, or understanding better how to develop point of sales material, eye tracking is unique in that it allows you to become aware of your own behavior. And that gives you insights into visual search patterns. Olha que interessante essa cena. Vocês devem estar observando, isso aqui é um controlador de voo e dá para perceber claramente como que tem que ser a interface para esse tipo de usuário, porque ele fica dividindo a atenção dele entre olhar para a pista de verdade e olhar para a tela. Então, se eventualmente a interface tampar a visão real ou vice-versa, isso pode comprometer completamente o trabalho dessa pessoa, porque ele usa isso de forma integrada. And can then, in turn, drive improvements in human performance. Eye tracking is here and now. It's easily accessible. Practically anybody can be eye tracked anywhere in the world, anytime. We have barely scratched the surface on what this great technology can do. So the possibilities are endless, and it's only your imagination that... Olha que interessante, ó, um piloto de Fórmula 1 fazendo uma curva num carro e aquele círculo meio rosa é para onde ele estava olhando naquele momento. Então isso influenciou, por exemplo, a posição onde foi colocado o retrovisor do carro. A Fórmula 1 atualmente ela usa aquele halo, não sei se vocês já viram, uma auréola que fica por cima do carro para proteger a cabeça do piloto. Então, com certeza, para projetar aquilo, a parte que ficava vazada, ela era a parte para onde o piloto olhava. Se alguma coisa obstruísse esse campo de visão do piloto, seria um problema. Então, o eye track consegue evidenciar isso claramente. É uma interface de uso, é usabilidade. Puts the boundaries on where eye tracking can be applied. Basicamente, o eye tracking serve para isso, para teste de usabilidade, evidenciar problemas que às vezes o usuário não saberia nem te explicar. Às vezes o usuário ele vai ter dificuldade de usar o seu sistema, ele vai achar difícil, mas você vai perguntar, por que você está achando difícil? Ah, eu não sei te falar. Mas a equipe, analisando aqueles vídeos e o comportamento visual do usuário na hora que ele cometia erros, vai conseguir entender por que ele estava achando difícil. E aí sim, melhorar aquela parte do sistema. Aqui eu vou só citar um case para vocês bastante interessante que a gente fez há uns anos atrás. Foi um projeto de mestrado do DPI, da Damaris. A Damaris terminou o mestrado dela deve ter uns 2 anos. Eu participei da equipe desse projeto, o orientador dela foi o Marquinhos. Eu co-orientei, mas eu orientei um aluno de graduação que trabalhava junto com ela. Qual que era a nossa ideia? A gente queria desenvolver um framework para desenvolver aplicativos móveis acessíveis para idosos. Um negócio muito específico. O que acontece? O idoso, ele não é um deficiente físico, ele não é um deficiente visual, não necessariamente. Mas, com o passar do tempo, com a aquisição de idade, é natural que todas as pessoas passem a perder um pouco das suas capacidades motoras, auditivas, visuais. Concorda comigo? Então, às vezes, um idoso, por ter a mão um pouco mais trêmula, ele pode ter dificuldade a usar um aplicativo móvel se os componentes ali das interfaces forem muito pequenos.
e muito próximos, porque ele não tem precisão no seu movimento e poderia errar. Estou só simulando um cenário para vocês. Então, o desafio do trabalho da Damaris era o seguinte: quais são as dificuldades que um idoso possui quando ele está usando aplicativos móveis? Para a gente descobrir quais eram essas dificuldades, a gente primeiro fez um levantamento de quais são as principais formas de se interagir com aplicativos móveis. E a gente levantou algumas possibilidades. Você pode interagir dando clique numa tela acessível ao toque, você pode interagir com o movimento de pinça para dar zoom, você pode interagir girando o dedo como se fosse uma pinça também, girando dois dedos para girar um elemento na tela. Você pode dar 2 toques para, às vezes, apagar uma tela, 2 toques para acender. Você usa o dedo para rolar, enfim. Tem vários tipos de interação que um usuário pode ter com um aplicativo móvel. A gente levantou esses vários tipos de interação e criamos um aplicativo que possuía tarefas simples, que para serem concluídas, inevitavelmente, o usuário precisaria passar por cada um daqueles vários tipos de interação com o aplicativo móvel. Em algum momento ele ia ter que dar um zoom, em algum momento ele ia ter que rotacionar alguma coisa, em algum momento ele ia ter que movimentar uma coisa na tela, tipo a Pokébola no Pokémon GO, né? Você clica na bola e arrasta, assim você joga ela. Então arrastou alguma coisa na tela, enfim. E levamos esse aplicativo para ser usado pelos idosos, sem nenhum tipo de treinamento prévio. Até porque a gente queria também entender o quão intuitivo eram cada um desses tipos de interação que a gente pode ter com um dispositivo móvel. Por exemplo, uma pessoa que nunca usou um celular, se você pedir para ela dar zoom em alguma coisa, será que ela sabe? Será que é meio assim? Será que é meio óbvio, é intuitivo? Para arrastar alguma coisa na tela, será que é intuitivo? Então, essa era a ideia. Bom, e aí, enquanto os usuários tentavam fazer essas tarefas, a gente estava aplicando a filmagem de tela e a captura do lugar da tela onde o usuário clicava. A gente não tinha um equipamento de eye tracking disponível, infelizmente. Mas a gente sabia exatamente aonde o usuário estava clicando e a gente deixava no vídeo o microfone aberto. Porque enquanto o usuário estava usando, naturalmente ele podia expressar ali sem querer as suas dúvidas, né, e a gente poderia entender aquilo depois. Beleza. Uma vez que a gente aplicou o teste, a gente depois fez um levantamento dos erros e acertos desses usuários e tentamos entender, por meio da análise do vídeo, o que o usuário estava fazendo na hora que ele errava e que tipo de coisa o usuário errava mais. Então vou dar um exemplo para vocês de algo que a gente descobriu lá nesse teste, dentre várias coisas. A maioria dos idosos que nunca tinham tido contato com o smartphone e foram tentar fazer aquelas tarefas de forma intuitiva, quando eles tentavam rotacionar alguma coisa na tela, ao invés deles clicarem com os 2 dedos e girarem, igual a gente normalmente precisa fazer nos aplicativos que fazem isso, eles tentavam fazer isso com um dedo só. Eles clicavam na tela e fazia tipo um arco. Praticamente todo mundo que errava tentava fazer isso. O que a gente concluiu ali? Poxa, eles estão com dificuldade bastante nesse tipo de interação e, além disso, para eles parece que é mais intuitivo fazer isso de uma forma diferente que a grande parte dos aplicativos. Para o nosso objetivo, então, que era criar um framework para desenvolvimento de aplicativos acessíveis para idosos, a gente foi criando componentes que encapsulavam comportamentos que eram acessíveis para idosos. Por exemplo, a gente criou no framework um componente usado para rotação de elementos em tela que era feito usando só um dedo. A gente criou um componente de botão que, quando o usuário clicava um certo número de vezes no entorno do botão, no intervalo de tempo X, mas não acertava o botão, a gente concluía, então, que o usuário estava tentando acertar aquele botão, mas devido à falta de precisão da mão, não conseguia. Aí o botão automaticamente aumentava de tamanho para facilitar a vida do usuário. Enfim, coisas nesse sentido, a gente criou um framework. Hoje, se alguém quiser desenvolver um aplicativo acessível para idoso, pode pegar o nosso framework e já usar o botão acessível para idoso, a rotação acessível para idoso, que aquilo já está encapsulado na nossa pesquisa. Mas para conseguir fazer isso, foi essencial usar esse tipo de tecnologia de teste de usabilidade.
Conseguiram entender isso daqui, pessoal? Foi um projeto bem legal, a gente tirou até publicações interessantes disso daí. Galera, então a gente finalizou nessa parte todos os tipos de teste que eu queria mostrar para vocês. O que eu quero mostrar agora não são tipos de teste, mas sim projetos de teste. Lembra que eu tinha falado que caixa branca e caixa preta são técnicas de teste e não tipos de teste? Eu falei que eu posso ter todos os tipos de teste sendo projetados, tanto como caixa branca, tanto como caixa preta. O que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, então, é como eu posso projetar um teste do ponto de vista de caixa preta e como que eu posso projetar um teste do ponto de vista de caixa branca. E para isso, eu vou usar alguns tipos de teste, mas não todos, porque seria inviável mostrar todos os tipos de teste projetados com todos os tipos de técnica. A gente já tem uma explosão combinatória aqui. Então, eu vou mostrar alguns tipos de teste para cada um dos tipos de técnica. Para começar, eu vou falar um pouco sobre projeto de teste de caixa preta. Para fazer um projeto de teste de caixa preta, a gente tem que lembrar que um teste de caixa preta ele tem o objetivo de testar o comportamento ou a funcionalidade do sistema. Por isso que é caixa preta. Não importa o que tem lá dentro, não importa a estrutura. Teste estrutural é teste caixa branca. Então você vai simplesmente verificar se o sistema faz determinados tipos de coisa. Então a gente conclui que teste de caixa preta é focado nos requisitos funcionais de um sistema. Ele é complementar ao teste de caixa branca e ele deve ser aplicado normalmente nos últimos estágios de teste. Até por isso que normalmente o teste de sistema e o teste de aceitação, logo últimos estágios de teste, são do tipo caixa preta. Normalmente os testes anteriores eles são mais caixa branca ou caixa cinza. Esse tipo de teste ele tem a finalidade de responder esse tipo de pergunta que eu estou mostrando aqui para vocês. Como a validade funcional do sistema é testada? Como o comportamento e o desempenho do sistema é testado? Que classes de entrada vão constituir bons casos de teste? O sistema é particularmente sensível a certos tipos de valor de entrada? Como são isolados os limites de uma classe de dados? Que taxa de volume de dados o sistema pode tolerar? Que efeitos as combinações específicas de dados vão ter na operação do sistema? Enfim, esse tipo de resposta que a gente busca obter com os testes de caixa preta. E para a gente obter esse tipo de resposta, a gente vai precisar de utilizar algumas técnicas de projeto. Eu vou começar a mostrar agora para vocês. A primeira delas são os procedimentos de teste. Quando a gente fala de procedimento de teste dentro de um contexto de teste de caixa preta, a gente está falando nada mais, nada menos do que uma sequência de ações que devem ser executadas para realizar um grupo de testes semelhantes. Ou seja, isso daqui corresponde a um roteiro que vai ter que ser seguido quando a gente vai testar um sistema do ponto de vista de teste de caixa preta. Lembra que eu tinha falado que os testes de sistema e os testes de aceitação, eles são testes normalmente conduzidos, com exceção ao teste beta, que ele não é conduzido, mas o alfa e a aceitação de maneira genérica, basicamente você vai pedir para o usuário fazer algumas coisas, tenta cadastrar uma pessoa, tenta registrar um livro e tal. Qual que é a sequência de passos que um usuário tem que seguir quando ele segue esse teste conduzido? Essa sequência de passos é o que a gente chama de procedimentos de teste. Então, ele pode ser tanto manual quanto automático. O Selenium, que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele estava programando um procedimento de teste. Qual que era o procedimento de teste lá? Ir num campo de edição X, entrar com o valor Y e apertar o botão Z. Aí o teste acontecia, não era isso? Isso era um procedimento de teste, uma sequência de passos. Poderia ser feita manualmente ou automática. E a gente poderia usar aquela mesma sequência de ações para fazer vários testes. Porque eu poderia pesquisar, por exemplo, no Google, ao invés de software, pesquisar engenharia, pesquisar Flamengo, pesquisar qualquer outro tipo de coisa, usando o mesmo tipo de procedimento, mas executando outros casos de teste. Então, todo projeto de teste caixa preta possui um conjunto de procedimentos de teste. Esses procedimentos de teste,
eles normalmente seguem uma estrutura parecida com essa que eu estou mostrando aqui, embora não obrigatoriamente igual. Um procedimento de teste, ele tem um identificador único, que eu vou mostrar a importância daqui a pouco. Ele possui sempre um objetivo, ou seja, o que essa sequência de passos pretende testar? Aqui, por exemplo, ela quer verificar se o aluguel de um filme é feito corretamente. Para a gente seguir uma sequência de ações, normalmente a gente tem alguns pré-requisitos. Aqui, nesse procedimento de teste, o pré-requisito era o funcionário que vai realizar o teste já estar logado. Então, isso não fazia parte do teste. Era pré-requisito. Ok? E aqui vem exatamente o fluxo, que são as sequências de passos que precisam ser seguidas para executar os N testes de aceitação, enfim, testes de sistema que a gente vai fazer. Então, um exemplo aqui, ó, era, o usuário vai entrar com o nome, o funcionário vai entrar com o nome do cliente, ele vai entrar com o nome do título do filme, ele vai selecionar um item livre daquele filme e vai confirmar o aluguel. Concorda comigo que para esse procedimento de teste a gente pode testar simultaneamente mais de um requisito? Eu estou testando aqui, por exemplo, se existe cadastro de livro, se existe cadastro de filme, se a locação está sendo feita corretamente. Tem muito requisito funcional que está sendo testado por esse mesmo procedimento. E nesse fluxo, embora aqui não esteja falando explicitamente, a gente pode falar especificamente de componentes de interface gráfica de usuário. Eu poderia ter aqui, preencher o campo de edição de texto X, clicar no botão Y, verificar resultado na mensagem Z. Sei lá, você pode dar nome aos bois mesmo aqui, se for necessário. Isso é baseado, pessoal, nos casos de uso expandido. Basicamente, os procedimentos de teste eles são extraídos das expansões de caso de uso. Se você tiver uma expansão de caso de uso mal feita, você tem dificuldade para criar isso daqui. Vai ter dificuldade para fazer teste de caixa preta. Agora, quem faz par com os procedimentos de teste em um projeto teste caixa preta são os casos de teste. Então, para cada procedimento de teste, podem existir vários casos de teste. Um caso de teste nada mais é do que uma instância de teste que possui um valor de entrada e valores de saída esperados. Os valores de entrada, eles são escolhidos de forma a maximizar a cobertura dos testes, ou seja, com uma menor quantidade possível de casos de teste, eu estou validando uma maior quantidade de coisas possível. Essa é a ideia. E aí a gente segue aqui partições de equivalência, valor limite, coisa que a gente já viu, dentre outras diretrizes. E, enfim, eles podem ser automatizados também por meio de scripts, classes de teste, como lá o JUnit, que a gente já viu, ou pode ser obtido, né, os casos de teste podem ser obtidos a partir de bases de dados de teste, como, por exemplo, o Boca faz lá nos testes de caixa preta, que ele executa quando você submete alguma coisa lá nas competições de programação. Para ilustrar isso um pouco melhor, e naturalmente deixar menos abstrato, um caso de teste ele pode ser composto por esse tipo de formato. Então ele vai ter também o identificador único, ele vai falar os aspectos que ele vai testar, ou seja, o que tipo de coisa no sistema eu estou cobrindo com esse caso de teste, as entradas, que são os valores que você vai jogar para dentro do sistema, as saídas que você espera que o sistema dê com aquelas entradas específicas que você fornecer, e isso daqui, ó, ele pode ser definido, inclusive, em aonde os valores devem aparecer na tela. Deve aparecer tal coisa no campo de mensagem tal, no componente tal, naquela lista X. Então você pode falar de forma bem específica. Questões de ambiente aqui, ó, são as necessidades de configuração que a gente tem para rodar esse caso de teste. Eu preciso de algum hardware específico, preciso de algum software, preciso de alguma ferramenta, alguma estrutura provisória, enfim. Para eu rodar esse caso de teste, o que eu preciso? Agora, esse conjunto de entrada e saída, ele vai ser feito seguindo qual roteiro? Ou seja, quais procedimentos de teste vão ser usados para entrar com esses dados e verificar as saídas? Procedimento que a gente pode ter criado tipo esse.
Aqui são dependências, que são condições de configuração do ambiente, que a gente vai ver daqui a pouco. Para ilustrar isso melhor, vamos dar uma olhada nesse documento aqui. Ele está também disponível para vocês no Google Classroom. Olha só, aqui a gente tem um projeto de teste de caixa preta, que foi feito aí por colegas de vocês há alguns anos atrás, na disciplina de engenharia de software, ficou muito bom. Aí eu trago aqui sempre como exemplo para a disciplina para vocês. A gente tem vários procedimentos de teste, e para cada procedimento eu tenho vários casos de teste. O sistema que estava sendo testado em questão do ponto de vista de caixa preta era um sistema de um consultório médico. Então lá você podia agendar consulta, agendar cirurgia, dentre outras coisas. Então vamos ver alguns procedimentos de teste que poderiam ser usados nesse sistema. O primeiro procedimento de teste que a gente tem aqui, ele é para o teste de aceitação do caso de uso agendar consulta, que era um caso de uso lá desse sistema. Ele tem um identificador único, né, que é o teste de agendar consulta, ele tem um objetivo, que é para verificar se o agendamento é realizado corretamente. Ele tem aqui alguns requisitos especiais, ou pré-requisitos, como a gente pode dizer. Então, a gente já, para começar a rodar esse procedimento de teste, a gente já deve estar no menu principal do sistema e o usuário deve estar logado. Isso não faz parte do teste, é pré-requisito. E os requisitos funcionais que eram testados por esse procedimento eram esses daqui, ó, que não vem ao caso. Se a gente tivesse acesso à lista de requisitos, a gente ia ver qual era o requisito funcional 4, o requisito funcional 8. Tem o mapeamento deles aqui. O fluxo, que é o importante, que é a sequência de passos. Então, o que esse procedimento executa para validar isso daqui? O usuário, caso seja um paciente, deve estar cadastrado e logado. Caso ele seja um administrador, que são dois possíveis usuários da mesma função, né? Ele deve estar logado e deve fornecer o CPF do paciente para marcar uma consulta. Então, se for o próprio paciente, ele não precisa informar nada, ele já está ali. Se for o administrador, ele precisa informar o CPF do paciente que ele vai agendar a consulta para ele. Ok? Para começar. Eu não falei qual é o CPF, por exemplo. Isso seria um caso de teste. Aqui eu estou falando do procedimento. O usuário ele deve escolher a opção agendar consulta. Vamos supor que tivesse um botão muito específico para isso na interface. Você poderia falar dele aqui. O usuário deve clicar no botão X que fica na parte superior esquerda da interface para agendar consulta. Poderia estar bem explícito. O usuário escolhe a especialidade desejada para aquela consulta, a data e o nome do médico. Então, eu quero uma consulta com o médico X para o dia Y e esse médico tem que ser um cardiologista, por exemplo. Embora aqui eu não falei, porque isso seria em caso de teste. O sistema vai filtrar, então, os dados e fornecer uma lista de médicos ao usuário, que tem aquela especialidade, estão disponíveis naquele dia. O usuário vai escolher um médico e vai confirmar. Esse é o procedimento de teste para agendar consulta. Aqui eu vou ter, então, vários casos de teste que usam o mesmo procedimento de teste que eu acabei de explicar. Então, olha só, um caso de teste para aquele procedimento de teste seria esse aqui, ó, que quer testar, né, uma marcação de consulta feita por um paciente, não por um administrador. Então, quais são os dados de entrada desse caso de teste? Uma possibilidade seria ele escolher aqui que ele quer um endocrinologista para esse dia e ele vai escolher esse médico aqui específico, que é o aeronauta barata. Beleza. Uma vez que ele fizer isso, ele vai ter que clicar no botão OK, vai aparecer uma lista de opções de horário do aeronauta barata. Ele vai escolher uma opção e clicar. Quando ele fizer isso, ele teria terminado de agendar a consulta no sistema. E qual que é a saída esperada do sistema nesse momento? Na caixa de mensagem específica lá, após clicar no botão OK, tem que aparecer a mensagem consulta agendada com sucesso. Como é uma funcionalidade muito simples, o caso de teste também é simples, mas dá para ilustrar bem o que está acontecendo. Para esse caso de teste ser executado, o ambiente que ele precisava é só existir um banco de dados para a gente poder extrair essas informações. O procedimento de teste a ser usado para rodar esse caso de teste é o teste agendar consulta, que é o mesmo procedimento que eu mostrei anteriormente aqui, ó. Essa sequência de passos. E as dependências, ou seja, a configuração de ambiente que eu preciso para rodar esse caso de teste específico, é o banco de dados que vai estar disponível
no sistema conter o paciente que está tentando agendar a consulta já cadastrado, obviamente, senão não dá para eu fazer isso. Outro tipo de caso de teste que eu poderia ter seguindo o mesmo procedimento de teste de agendar consulta. Olha só, aqui eu estou tentando marcar uma consulta com um paciente, mas escolhendo uma data inválida, tipo 31 de fevereiro, uma data que não existe. O que acontece com o sistema? Eu estou testando. Então, ó, isso aqui, quais seriam as entradas? Eu escolho um endocrinologista, eu quero para essa data, e eu quero que seja esse médico aqui. Aí eu clico no botão OK. O que o sistema teria que me mostrar nesse momento? Lá na caixa de mensagem que é mostrada após clicar no botão OK, ele teria que mostrar essa mensagem aqui, ó, data inválida, seleciona outra data. Se ele não mostrar, o sistema não está se comportando da maneira adequada. Aqui, pessoal, a gente vai ter vários tipos de casos de teste para um mesmo procedimento de teste. E vários procedimentos de teste. Ó, tem 1, 2, 3, 4. Eu não vou mostrar todos. Depois eu recomendo que vocês olhem esse material com calma. Tá aí no Google Classroom para vocês entenderem melhor. Mas, na fase 1 do trabalho da disciplina de engenharia de software, que vocês vão fazer no trabalho em grupo lá na frente, eu não me lembro a data, mas já está marcado aí para vocês, uma das coisas que vocês vão ter que fazer é projetar os testes de aceitação de alguns casos de uso, que agora eu não me lembro também de cabeça, na especificação do trabalho está lá bem claro. Vocês vão ter que projetar os testes de aceitação de alguns casos de uso de um sistema que a análise já foi disponibilizada para vocês. Professor, como que eu vou projetar um teste de aceitação para esse sistema? Criando um documento tipo esse que eu estou mostrando. Mas o que eu vou usar como base? Uai, no documento que eu forneci, tem lá todos os requisitos, tem lá todos os casos de uso, tem a expansão de todos os casos de uso. Então, naturalmente, tem informação suficiente para vocês projetarem o teste de aceitação que foi solicitado. Tranquilo? Então, esse material está todo aí para vocês. Depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Mas vai ser assim que vai funcionar uma parte desse trabalho que vocês vão fazer lá na frente na disciplina. A gente vai fazer também, para alguns outros momentos, projeto de teste de caixa branca. Ali eu tinha acabado de mostrar projeto de teste de caixa preta. Quando a gente fala de projeto de teste de caixa branca, a gente está projetando teste estrutural. Vamos lembrar, então, que aqui a gente não está fazendo projeto de teste que é usado no TDD, porque no TDD o teste não é de caixa branca. Como é que você vai projetar um teste de caixa branca no TDD se você não tem acesso ao código quando você está criando o teste? Você não cria o teste antes do código? Então é impossível você ter acesso ao código antes. Então lá é teste caixa preta mesmo, fazendo o tipo que a gente mostrou anteriormente, mas sem tanto formalismo, né? Feito de outra forma e automática. Porque lá no TDD, na verdade, a gente projeta teste de caixa preta, mas teste de unidade. O exemplo que eu acabei de mostrar era um projeto de teste de caixa preta de aceitação. Então o escopo era diferente, embora a técnica fosse a mesma. Para fazer um teste de caixa branca, então um projeto de teste de caixa branca, a gente vai ter que aprender alguns recursos específicos de teste de software. E aqui eu estou listando para vocês antes da gente começar a detalhar. A gente vai aprender complexidade ciclomática, que é uma métrica que mede o quão complicado ou não é para se testar um software. A gente vai aprender grafo de fluxo, que basicamente é uma estrutura que abstrai do código os seus caminhos lógicos baseados nas suas condicionais, laços de repetição, estruturas de if-else, por aí vai. A gente vai aprender testes de caminhos independentes, que basicamente são formas de exercitar as arestas dos grafos de fluxo, dentre outras coisas como testes de laço. Então, para entender isso um pouco melhor, em especial quando a gente está projetando um teste de caixa branca, que é um teste estrutural, ou seja, você está olhando para o código e vai projetar um teste para ele. É isso que você vai fazer, é um teste estrutural. A ideia aqui, quando você está projetando esse tipo de teste, é exercitar todas as condições que um programa possui pelo menos uma vez. Então, veja lá. Um sistema, ele tem ifs e elses. Concorda comigo que quando um if é verdadeiro,
uma parte do sistema é executada e eventualmente outra parte dele não é? Quando um if é falso, aquela parte que tinha sido executada antes não é executada e a outra passou a ser executada e por aí vai? Então, existem vários valores possíveis, várias condições possíveis que um programa apresenta durante as suas execuções. Um projeto de teste caixa branca quer exercitar todas essas combinações. Então, é um tipo de teste mais custoso de se projetar do que um teste de caixa preta, como vocês vão ver. Muito mais custoso, demorado. Para a gente ter certeza que a gente está exercitando todos os caminhos lógicos possíveis de um sistema, a gente vai aprender algumas técnicas. Então, cada estrutura de if, cada estrutura de switch case, cada estrutura de while ou repeat, não é, que são laços de repetição de algumas linguagens de programação específica, cada estrutura dessa deve ser testada pelo menos em duas situações. Ou seja, quando ela é verdadeira e quando ela é falsa. Porque senão uma parte da lógica do sistema não está sendo coberta. Uma das condições do sistema não estaria sendo coberta. Quando você tem estruturas em um código que são, por exemplo, tipo for, e o for, às vezes, ele pode ser tipo um for each. Ele não delimita, por exemplo, quantas vezes ele vai girar. É dinâmico, né? Pode ser dinâmico. Então, por ser imprevisível, há situações em que você deveria exercitar um for para entrar nas diretrizes recomendadas aqui nesse cenário, seria o for sendo rodado com valor mínimo de repetições, ou seja, aquele for rodando uma vez só, ou então aquele for rodando uma quantidade grande de vezes. E aí esse grande vai variar dependendo do cenário. Esse grande pode ser 1 milhão, esse grande pode ser 100, enfim. Um valor que seja significativamente grande, dependendo do cenário avaliado. Esses são cenários. Mas ainda está abstrato isso. Para diminuir um pouquinho da abstração e a gente entender o quão simples ou o quão complicado seria para fazer esse tipo de coisa, a gente vai começar a aprender uma métrica que se chama complexidade ciclomática. O que é complexidade ciclomática, pessoal? Como eu já falei, complexidade ciclomática, ela quer medir a complexidade de se testar uma unidade de um programa. Quanto maior a complexidade ciclomática de uma unidade, e aí unidade eu estou falando das unidades de teste unitário mesmo. O projeto de teste caixa branca que eu vou mostrar para vocês aqui, ele é focado em testes unitários. Embora até então a gente tenha feito testes unitários usando teste caixa preta, lá no TDD. Então vamos lá. Quanto maior a complexidade ciclomática de uma unidade, mais difícil vai ser para testá-la. Um programa nesse sentido é um bloco de código único, então não são contados nesse bloco chamadas a outros blocos. Ilustra isso melhor, professor. Olha, eu estou considerando que uma unidade aqui é um método que se chama A. Dentro do método A, que é uma unidade, eu faço um monte de coisa. Atribuição, resolvo uma expressão matemática, faço um if, tem um else, tem um laço de repetição, tudo isso está dentro daquela unidade. Em algum momento, dentro dessa unidade, eu chamo um método B. Concorda comigo que B é uma outra unidade? A complexidade do B não influencia na complexidade do A. Porque, como eu estou testando só o A, a chamada de B dentro do A, para mim, é tão complicada quanto um print, quanto um cout, quanto uma atribuição. É um comando comum. Quando eu estiver testando o B, aí eu vou ver a complexidade ciclomática do B. Mas o fato do A, da unidade A, chamar a unidade B, não aumenta a complexidade de A. Perfeito? O professor ainda está confuso. Como que eu calculo a complexidade ciclomática de uma unidade? Simples assim, pessoal. Se N é o número de estruturas de seleção e repetição existentes dentro de uma unidade, a complexidade ciclomática daquela unidade é N mais 1. Vamos supor que você tem um método, dentro dele tem um if e tem um while. Então, concorda comigo que N dessa unidade é 2? Um para o if e um para o while. A complexidade ciclomática dessa unidade é 3, porque é N mais 1. E o que significa essa complexidade ciclomática 3, nesse exemplo que eu acabei de falar? Esse número significa o número máximo
de execuções necessárias para aquela unidade ter todas as suas condições e comandos exercitadas. Ou seja, para eu ter uma cobertura de teste de 100% dessa unidade, se ela tem a complexidade ciclomática 3, eu tenho que ter no máximo 3 casos de teste para essa unidade. No máximo. No máximo significa que, de repente, com 2 casos de teste, eu posso conseguir cobertura de 100%. Mas eu não vou precisar de 4 casos de teste. Só se eu quiser exercitar alguma diretriz muito específica. Mas do ponto de vista de cobertura de comando e condições, no máximo a complexidade ciclomática é o número de casos de teste ali que eu preciso para exercitar 100% daquele cara. Bom, então vamos lá. Se dentro da sua unidade tiver um if, para aquele if você vai contar 1. Pensando em contar a complexidade ciclomática aqui, para contar as estruturas internas de uma unidade. Se aquele if tiver um else, não tem problema, continua contando 1. Então o if com else, o if sem else, conta 1 para ambos. Se você tem um switch case, você vai contar 1 para cada case do seu switch. O default, ou otherwise, que está sendo mostrado aqui, porque boa parte dos exemplos que eu vou mostrar daqui para frente usam a linguagem de programação Pascal, porque está baseado num outro livro, o livro do Raul Waslawick. Então, os exemplos lá são em Pascal. O default do switch case do Pascal é o otherwise. Enfim, se você coloca um default ou não num switch case, isso não conta 1 a mais ou a menos. Isso é ignorado da mesma forma que o else também é. Se você tem um for na sua unidade, você conta 1 para ela. Se você tem um repeat na sua unidade, você conta 1 para ela. Professor, não tem a mínima ideia do que é um repeat. Um repeat é um laço de repetição que tem no Pascal, que ele faz pós-teste, tipo do while. Sabe o do while que a gente tem no C++, que testa no final? Só que a diferença é que o do while, enquanto a condição é verdadeira, você continua no laço. No repeat, enquanto a condição é falsa, você continua no laço. Então, só para ilustrar aqui. Mas, enfim, dá no mesmo, tá? É um laço de repetição com pós-teste, você vai contar 1 para ele. Para cada OR ou AND que você tiver nas suas condicionais, você vai contar 1. Então, você tem um if, que dentro da condição desse if tem um AND, você vai contar 1 para o if e mais 1 para o AND. Not não conta nada, que é a negação lógica. Se tiver uma negação lógica numa expressão booleana, não importa, não vai fazer diferença do ponto de vista de complexidade ciclomática. Como eu falei, chamadas de métodos, ou até mesmo chamadas recursivas, não contam nada dentro de uma unidade. E, naturalmente, as estruturas de seleção e repetição de métodos que são chamados dentro da unidade também não vai contar nada. Para ilustrar isso melhor, pessoal, temos aqui um código. E, para esse código, eu tenho a complexidade ciclomática dele contada, que é 4. Observem só, isso aqui é uma unidade que tem a intenção de calcular o número do Fibonacci, o número da sequência do Fibonacci. Todo mundo deve lembrar o que é a sequência do Fibonacci. Fibonacci de 0 é 0, Fibonacci de 1 é 1, e dali para frente o Fibonacci vai ser sempre a soma dos dois anteriores. Então, o Fibonacci de 2 é 1, porque é 0 mais 1. O Fibonacci de 3 é 2, porque é 1 mais 1, e por aí vai. Né? Essa unidade tem a finalidade de calcular isso. Ela está em Pascal, e aqui eu vou só fazer algumas correções. Eu tirei a imagem diretamente do livro, mas esse código tem alguns erros. E se a gente não corrigir esses erros, ele não vai fazer muito sentido. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente está fazendo a inicialização de algumas variáveis, no caso aqui calcula o último Fibonacci e o contador de elementos calculados, a gente teria que ter inicializado também a variável penúltimo Fibonacci, porque sempre o Fibonacci não é o cálculo do penúltimo e do último. Não são os dois anteriores que somados me dá o Fibonacci atual? Não é isso? Eu tenho que inicializar aqui a variável penúltimo com 0, porque senão, na hora que eu precisar usar ela nessa expressão aqui, ó, eu vou ter problema. E essa expressão que está na linha 13, ela está fora de ordem.
essa expressão ela deveria estar, na verdade, na linha 11. Então, para esse código funcionar adequadamente, eu tinha que inicializar penúltimo aqui na linha 8, deixar as inicializações que já existem e mover essa linha 13 para a linha 11. Perfeito? Para a primeira coisa que eu fizesse aqui, seria de fato calcular o Fibonacci, com a soma de 0 e 1, que era o último e o penúltimo. Uma vez que eu calculei o Fibonacci, eu atualizo o penúltimo para o último e atualizo o último para o Fibonacci atual. E aí eu incremento o contador. E eu estava em um repeat. Como eu falei, é um laço de repetição que faz pós-teste. Na hora que eu chego no repeat aqui, ó, eu não testo nada, eu simplesmente entro. Na hora que eu chego aqui no final, é repeat until, ou seja, repita até. Na hora que você consegue que a condição seja verdadeira, o laço acaba. É isso. Então, enquanto ela for falsa, você vai voltar aqui. Por que a complexidade ciclomática aqui é 4? Lembra que a complexidade ciclomática baseada em código era o número de estruturas mais 1? Quais são as estruturas que a gente tem aqui? 1 para esse if, 2 contando esse outro if, 3 contando esse repeat, mais 1, 4. Para a gente fechar a aula de hoje, eu quero apresentar para vocês o grafo de fluxo. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai focar apenas no fechamento dessa unidade de teste, onde, já conhecendo complexidade ciclomática e grafo de fluxo, a gente vai ilustrar alguns projetos, de fato, de caixa branca usando esses artifícios. Quando a gente tem a complexidade ciclomática de uma unidade calculada, a gente sabe o quão fácil é testar ela 100%, dando 100% de cobertura para aquela unidade ou não, de acordo com aquele número. Então, segundo a SEI, que é a Software Engineering Institute, se a complexidade ciclomática de uma unidade for menor ou igual a 10, é simples e fácil de você testar com cobertura de 100% aquela unidade, do ponto de vista de caixa branca. Ok? Se a complexidade ciclomática for entre 11 e 20, você já tem alguns riscos envolvidos para dificultar a cobertura ou inviabilizar a cobertura de um teste de caixa branca em 100%. Quando você tem uma complexidade ciclomática entre 21 e 50, o risco é gigantesco, é praticamente impossível, embora aqui a impossibilidade seja dada acima de 50. De maneira geral, pessoal, eu vou mostrar para vocês que complexidades ciclomáticas na prática próximas a 10 já tornam bem complicado ou inviável da gente dar uma cobertura de 100% para um código. Eu vou mostrar para vocês situações onde, às vezes, um código com complexidade ciclomática 5 já gera algumas situações que são bem complexas. Mas nunca se esqueçam que, como eu falei quando a gente estava falando de cobertura de teste, a gente nunca tem que ter em mente aquele objetivo ou meta de testar 100% de um código, 100% de uma unidade. Acima de 60% já é bem aceitável. E esse valor, ele vai depender muito do contexto do software envolvido. Se ele envolve uma regra de negócio muito arriscada ou não. Isso não é uma meta. Eu estou só mostrando aqui se o objetivo for esse, quão complicado é, e essa métrica ajuda a gente. Para ilustrar o código em um artefato menos abstrato, a gente vai aprender o uso dos grafos de fluxo. O que é um grafo de fluxo? Grafo, eu imagino que não seja uma novidade para nenhum de vocês. O grafo é uma estrutura de dados que representa informações a partir de nós e arestas. Vocês vão ter, inclusive, uma disciplina de grafos no curso, talvez até já fizeram ela ou estão fazendo. Um grafo de fluxo de um programa, ele é obtido uma vez que a gente coloca todos os comandos ou sequências de comandos de um programa em nós, e os fluxos lógicos de execução são colocados nas arestas. Sequências de comandos em um programa. O que é uma sequência de comandos, professor? Vamos imaginar que você tem uma atribuição, depois daquela atribuição você tem um print, depois você tem um cout, aí depois você tem um if. Concorda comigo que eu tive uma sequência de comandos? Sequências de comandos que não envolvem laços de repetição podem ser concentradas em um único nó, em um grafo de fluxo, como eu vou mostrar daqui a pouco.
Quando você tem uma estrutura de repetição na sua unidade, então aqui a gente está falando de while, a gente está falando de for, a gente está falando de repeat do while. Estruturas de repetição precisam de ficar em nós distintos. E as arestas indicam aqui as decisões. Para onde eu vou quando é falso, para onde eu vou quando é verdadeiro. Já falei aqui, as estruturas de seleção podem fazer parte das sequências. Uma vez que eu tenho meu grafo de fluxo pronto para uma unidade de um código, eu consigo calcular a complexidade ciclomática usando essa forma que vocês estão vendo aqui, ó. O número de arestas, menos o número de nodos, mais 2. Então, uma vez que você desenhou o grafo de fluxo de uma unidade, se você quiser ter certeza se aquele grafo de fluxo está correto, o que você faz? Calcula a complexidade ciclomática por meio dessa forma. Vai dar um número X. Depois você vai olhar para o código e vai calcular a complexidade ciclomática da outra forma que eu já mostrei. Se o número não for igual, o seu grafo de fluxo está errado. É uma forma de você validar o seu grafo de fluxo. Porque se o grafo de fluxo estiver errado, vai comprometer o seu projeto de teste também. Como é que eu mapeio, então, elementos de códigos para um grafo? É o que eu vou mostrar para vocês e aí a gente vai fechar a aula quando a gente terminar esse mapeamento aqui. Beleza? Quando eu tenho sequências de comandos, observem que esses comandos podem ser quaisquer um aqui, que não fossem laços de repetição. Laços de repetição não estariam aqui nessa possibilidade. Você está lá programando a sua IDE, as linhas são identificadas por número. Então, uma sequência de comandos pode ser ilustrada lá num nó do grafo, por meio aí da linha inicial, hífen, linha final. Aqui eu estou falando que aquela é uma sequência de comando, começa na linha 1, acaba na linha 3. Quando a gente tem um if, ó, no seu programa, como é que você mapearia o if lá num grafo? Primeira linha aqui que é a condicional, linha 1. É um nó. Condições. Se for verdadeiro, eu não estou entrando aqui exercitando a linha 2. Então, ó, essa aresta está exercitando, está ilustrando a condição verdadeira. E chega na linha 2. Se for falso, eu não entro no if, naturalmente, eu estou ignorando ele vindo daqui para baixo, não é? Então, eu estaria passando por aqui. E se eu entrei no if, independentemente de eu ter entrado ou não, eu vou chegar aqui também no mesmo lugar. Por isso que tem essa aresta. Só para ilustrar melhor, imagina que essas três linhas que eu mostrei antes aqui, ó, viessem de fato antes do if. Então, a primeira linha do if aqui seria a linha 4, perfeito? E aqui seria a linha 1, 2 e 3. Se esse código fosse dessa forma, esse primeiro nó aqui, ó, poderia ser de 1 a 4. Se esse cara aqui fosse a linha 4. Perfeito? Para mostrar que uma sequência de comandos pode terminar em uma condicional. Se eu tenho if com else, é mais ou menos a mesma coisa. Não tem diferença. E aqui eu não vou ficar falando das sequências mais, porque isso já ficou claro para vocês. A não ser quando eu for falar dos laços de repetição. Ó, linha 1, eu faço o teste. Foi verdadeiro, eu venho por essa aresta e exercito o 2. O 2 ou quantas linhas, ou o bloco de comandos que tiver dentro do if, né, gente? Pode ter várias coisas aí dentro. Aqui tem só uma linhazinha. Então, teria um bloco de código aí, uma sequência. Se foi falso, eu tenho o else, que vai exercitar a linha 4. Se eu entrei no if ou se eu entrei no else, tanto faz. Em algum momento a gente vai chegar aqui, ó. Então, por isso que a gente chega daqui e continua a execução do nosso sistema. Agora, vejam bem. Aqui eu tenho um for. O for é o laço de repetição. Vamos supor que essas duas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, viessem de fato nessa unidade imediatamente antes do for mesmo. E aí essa linha aqui, ó, que eu estou falando como 1 nesse exemplo, vamos imaginar que ela seria a linha 7, que ela está vindo depois da linha 6 do código anterior. Perfeito? Esse nó, ele não seria de 5 até 7. Ele seria de 5 até 6 mesmo, e aí teria uma aresta ligando esse nó na aresta, no nó que aqui seria no caso da linha 7. Porque o início de um laço de repetição sempre se dá em um nó exclusivo. Isso só acontece no laço de repetição.
Então a mesma coisa acontece com o while. Então aqui a mesma situação, era um laço, né? Então veja bem, entrei, testei, deu verdadeiro, faço tudo que tem aqui dentro, rodo, volto no início, estou aqui, ó. Quando o teste der falso, eu saio e venho para cá, continuo. O while, como faz pré-teste, igual for, é mais ou menos o mesmo desenho, né? Ele vai precisar de começar num nó exclusivo, porque é um laço de repetição, faz o teste, se for verdadeiro, entra, faz a sua sequência de comandos, que acaba lá no final do laço, volta no início e testa. Continua verdadeiro, entra de novo, foi falso, vai embora. Aqui, um laço com pós-teste, que é o repeat, poderia ser o do while, como eu falei. Ele também começa em um nó próprio, só que a diferença é que ele não está testando nada. Aqui ele já vai direto. O teste está ocorrendo aqui, ó. Nesse caso, se o teste for falso, eu volto e entro no laço de novo. Giro. Foi falso, volto, giro. Quando ele foi verdadeiro, aí é a condição para eu sair. Aí ele sai e continua a sua sequência. Não confundam a ideia do repeat, eu já expliquei a diferença para o do while. Quando a gente tem o switch case, pessoal, olha lá, ó, a gente tem uma condicional com várias possibilidades. Como que isso é feito em grafo? Ó, o início do switch case, como é uma estrutura de seleção, poderia fazer parte de uma sequência de comandos. Se antes do switch tivesse aqui um cin e um cout, ia entrar no mesmo nó. Ele não inicia num nó exclusivo. Só que cada case é um nó específico, como vocês estão vendo aqui, ó. Perfeito? Esse cara, ele não tem o default definido, ou otherwise. Então, quando não entra em nenhum case, é porque ele vai no switch, não encontra nenhuma opção e passa direto para o final dele. Então, tem uma aresta para definir isso. Quando você tem o otherwise, ou default, a diferença é que você vai ter um nó para o otherwise. Concorda comigo? E para isso você vai ter duas arestas ligando ele. Professor, por que o otherwise então não conta na complexidade ciclomática? Pessoal, desse exemplo aqui para esse, concorda comigo que eu adicionei só um nó e uma aresta? Porque já tinha uma aresta aqui, ó, quando passava direto. Se eu acrescentei só um nó e uma aresta e a conta é arestas menos nó, 1 menos 1 é 0, não vai fazer diferença nenhuma mesmo o fato de você ter o otherwise. Então não vai fazer diferença na complexidade ciclomática. Quando a gente tem o OR, o grafo de fluxo vai ficar assim. Cheguei no meu teste, estou testando. Concorda comigo que no OU basta uma coisa ser verdadeira para o todo ser verdadeiro? Não é assim que funciona? Então, quando eu estou aqui, ó, na primeira condição, se essa primeira condição for verdadeira, eu já estou indo direto para a linha 2. Porque eu sei que eu entrei no if. Agora, se ela foi falsa, eu vou testar essa segunda condição aqui, ó, que é o que está sendo mostrado para vocês dessa maneira, ó. Esse 1A é essa condição 2. Se ela for verdadeira, beleza, eu estou vindo para o 2. Agora, se ela foi falsa, e a primeira também tinha sido, aí eu estou vindo para o meu else. Independentemente de eu ter entrado no if ou no else, todo mundo vai chegar aqui, né? E aí a coisa continua. O AND é bem parecido. Só que com o AND, para a expressão booleana ser verdadeira, tudo tem que ser verdadeiro. Então, olha só. Na hora que eu estou testando essa primeira condição, que é a 1, quando ela é falsa, eu já posso inferir que o todo é falso. Beleza? Se a primeira condição é falsa, a expressão booleana é falsa. Então, eu já venho direto aqui, ó, para 3, 4, porque eu estou entrando no else. Se ela é verdadeira, eu estou indo para o 1A, que é a minha condição 2, que eu tenho que testar ela. Se ela foi falsa, eu estou vindo para o else. Se ela foi verdadeira, é porque todo mundo é verdadeiro. Eu entrei no if. Independentemente de ter entrado no if ou no else, eu cheguei nesse sujeito.
Para facilitar o entendimento, quando a gente cria grafo de fluxo, eu estou falando aqui para vocês, ó, que é interessante que a gente use um padrão de direção. Por exemplo, sempre a aresta para a esquerda vai ser verdadeiro, sempre a aresta para a direita vai ser falso. Fica mais fácil de entender. Para, de fato, fechar a aula de hoje, como eu falei, eu vou mostrar esse último exemplo, que é aquele código que a gente já analisou antes do Fibonacci, só que construindo um grafo de fluxo para ele, usando a técnica que a gente acabou de aprender. Então, olha lá. Ele começa na linha 1. Perfeito? É um if. Se esse if for verdadeiro, eu entro e exercito a linha 2. E concorda comigo que, como todo o resto do código está dentro do else, quando eu exercito a linha 2, eu já vou caminhar para o final do programa? Porque se eu entrei nesse if, eu não vou entrar no else. Só que esse if da linha 1 pode ter sido falso. Se ele foi falso, eu vou vir no else. Dentro do else tem um if. Pode ver que o if que está na linha 4, ele vem na sequência de comandos do else. Então, o nodo 3, 4 que vocês estão vendo. E aí eu vou fazer um teste. Esse if é verdadeiro? Se for, eu vou entrar e vou exercitar a linha 5, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Todo o resto do programa daqui para baixo está dentro de um outro else. Então, se eu entrei nesse if, eu não entro nesse else. Então, da linha 5, eu estaria vindo para o final do programa também. Por fim, se eu tive esse teste da linha 4 falso, eu vou entrar nesse else. Entrei nesse else e fui da linha 6 até a linha 9. E por que eu não fui até a linha 10? Porque na linha 10 começa um laço de repetição. E ele precisa de ter um nó exclusivo. Por isso que aqui eu fui até a linha 9. Da linha 9, eu criei um nó para a linha 10, que é um laço de repetição. Ok? É o que eu tinha ilustrado. Como ele faz pós-teste, eu não estou testando nada agora. Eu fui direto até o final aqui, a linha 15, e aí eu estou fazendo o teste. Se esse teste, nesse caso, for falso, eu vou voltar aqui, lá no início. Vou girar, na hora que ele der verdadeiro, eu acabei esse laço. E aí eu cheguei até aqui. Esse grafo, pessoal, se a gente for contar, ele tem 10 arestas, ele tem 8 nodos. Se a gente for fazer essa conta, 10 menos 8, 2, com mais 2, 4. Se a gente for contar a complexidade ciclomática aqui em código, é 1 mais 2 mais 3, com mais 1, 4. Então, eu imagino que tenha ficado claro para vocês a validação desse grafo de fluxo construído a partir de uma unidade. Galera, na próxima aula, eu vou continuar tratando isso para vocês, mas já de uma base bem sólida. Da próxima aula, vocês vão entender para que serve o grafo de fluxo. Como é que eu vou usar isso para fazer teste. E aí, a gente vai ilustrar isso em vários cenários. Tá bom? Um abração, bom descanso, até mais, pessoal.